Muito bem, estamos agora, né, na segunda carta do Apocalipse, no capítulo 2 do Apocalipse, que fala a segunda carta à igreja de Esmirna. Vamos ler o que está escrito. Amém. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu é rico. E a blasfêmia dos que te dizem judeus, do que se dizem judeus, e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Que palavra maravilhosa. Nós podemos ver aqui, pastora, né, o que diz, o que está dizendo a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, ela foi a igreja dos mártires, né, daqueles que tiveram, vamos dizer assim, o segundo escalão, né, aonde que saíram o pessoal lá da primeira, que é da igreja de Éfeso, depois foi para o segundo tempo, né, vamos dizer assim, que formou ali aqueles apóstolos, discípulos, que deram continuidade. Mas aí há uma revelação, porque ele diz assim, Jesus diz assim para João escrever. Escreve aí, João, né? Aquele que é o primeiro e o último, né? Quem é o primeiro e o último? O Alfa e o Ômega. É Jesus, né? Que foi morto e reviveu, né? É ele que está falando. É esse que diz que foi morto e reviveu, que é o primeiro e o último, ou seja, o Alfa e o Ômega, né? É ele que está falando para João escrever a igreja de Esmirna. Eu sei das tuas obras, e a tribulação, né? E a tribulação e pobreza, mas tu é rico, né? O que ele está querendo dizer aí? Estou sabendo de tudo que vocês estão fazendo. Eu sei que vocês estão dedicados, né? Eu sei que vocês estão anunciando aquilo que deixaram lá no pessoal de Éfeso. Vocês estão dando continuidade. Mas olha, toma cuidado, né? Tipo assim, né? Vai vir uma tribulação muito grande. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser martirizados, né? Vocês vão ter problemas no dia a dia, não é isso? Sim. Porque ele está falando, pastora, porque os judeus que se diziam judeus, que é um povo escolhido, né? Os das sinagogas de Satanás perseguiram aqueles que estavam se convertendo. Aqueles que estavam se convertendo do judaísmo para o cristianismo. Mas por que será? Porque o negócio dos judeus começou a dar errado. Os judeus eram um povo comerciante ali que vivia, né, de toda aquela renda. Então começaram a perseguir os cristãos que se converteram, os judeus que se converteram, e aí então começou a haver uma perseguição. Por isso se trata da sinagoga de Satanás, ou seja, que parece ser, mas não é, não é? Que parece ser, mas não é. Mas aí o anjo, né, pastor, ele fala, não, nada temas. No versículo 10, nada temas das coisas que há de padecer. Não é isso? O que eles padeceram, pastora? Você sabe me dizer alguma coisa? Perseguição por causa do evangelho, da palavra de Deus, né? Que mais? Oposição até talvez até de um povo de outra igreja ali que estava, em vez de ajudar na obra, estava atrapalhando, lutando contra o próprio corpo. Isso. Né? O que acontece. O que nós vemos nos dias de hoje, né? É que às vezes pessoas se matam entre si, né? Ao invés de se juntarem, não se juntarem para dizer assim, não é ecumenismo que eu estou falando. Não estou falando de ecumenismo. Eu estou falando de fé,
né, de propósito, de igreja verdadeira, de igreja que ama, né? Os da segunda carta à igreja de Esmirna, eles sofreram perseguição ao ponto, pastora, de ter um chamado Policarpo, né, que foi apresentado diante de um rei para que ele negasse a fé dele. E Policarpo não negou a fé. Ele permaneceu firme. Então, mostraram para ele lá que se ele não negasse a fé dele, ele ia ser queimado, né? Parece que até ele mesmo juntou ali a madeira para que pudesse colocar fogo nele, né? E depois não aconteceu isso, não é isso? E apresentaram os leões, né? Olha, se você não negar a sua fé, você vai ser lançado na cova dos leões, ou vai ser motivo de que os leões vão vir te atacar e você vai ser morto, porque era um prazer dos reis, né? Era um prazer dele ver os cristãos, ver o massacre, né? Se não me falha a memória, no Coliseu Romano, né? Ao lado do Coliseu Romano tinha a arena, né? E a arena ali no Coliseu, né? Tem o Coliseu e a arena onde que lançavam os cristãos. Em 1995, pastor, eu tive a oportunidade de entrar lá dentro do Coliseu. Meu Deus. Eu digo para você uma coisa. Nós sentimos, quem estava junto conosco, nós chegamos a chorar, porque nós podíamos visualizar naquela arena, aonde mãe com criança no colo, pessoas que estavam ali lançadas naquela arena, sendo mutilado pelos leões. A lembrança do sofrimento foi vivido, né? Diz que eles passavam querosene, não sei, um óleo em cima da cabeça do cristão e acendia as tochas. É quando Nero colocou fogo em Roma, né? Quando Nero colocou fogo em Roma, e aí ele de longe ele contemplou o incêndio. E aí o que aconteceu? Ele usava dos cristãos para ser tocha humana, né? Colocava ali o betume, aquele componente que trazia ali uma combustão, né? Que fazia pegar fogo, e então os cristãos colocavam nos postes, né? E ali colocava fogo para iluminar Roma, não é isso? Sim. Então a perseguição dos cristãos é muito grande, pastor. Sempre. É muito grande. E nessa época, né, a gente entendeu e ouviu, e também um pouco que a gente sabe, a gente não conhece tudo, mas é o pouco que eu te tenho, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, né? Que ali naquela época de Roma, né? Eles faziam isso por prazer, né? E a gente vê aqui, né? Muitos mártires, muitas pessoas foram martirizadas, né? Até relato que eles mutilavam a mão e o pé e enterravam as pessoas até o pescoço. E aquele sangue que ficava ali coagulado trazia cheiro, né? Para que os chacais, os leões, enfim, as aves de rapina, né? Vinham ali para poder comer aquelas pessoas vivas. E quando tem uma carne debaixo de uma terra, né? Enterrado ali, eles vão arrancando, né? Vão arrancando. E muitos cristãos foram mortos dessa maneira, né? Quando ele fala da coroa, né? Para que fique firme, né? Porque essa tribulação será durante 10, ele fala aqui de 10 anos, né? 10 dias? 10 dias, né? 10 dias. Não significa que são 10 dias e acabou, né? É um tempo. Um tempo. Quando fala de 10 aqui, é um tempo. E esse tempo a gente não sabe por quanto tempo que vai, né? Nós estamos vivendo um tempo, e são exatamente, né? Nesse momento que nós estamos aqui, nós estamos vivendo o tempo humano, que é Cronos. Mas nós temos que viver o tempo de Deus, que é Kairos, né? Kairos é o tempo de Deus. E eu queria fazer um complemento, e se a pastora tem alguma coisa a dizer, por favor, né, nos ajude nesse instante a falar sobre a igreja de Esmirna. Certo.
Então, a igreja de Esmirna, ela tinha como um título, como se fosse mirra. Mirra. Mirra é amarga. Então, era um tempo amargo que eles iam passar, que os cristãos iam passar essa tribulação, essa luta por causa do evangelho, né? E essa luta, essa perseguição vai, no final dos tempos, vai acontecer de novo, né? Hoje é um momento apropriado para nós pregar o evangelho, né? Nós não temos perseguição, tem algumas perseguiçãozinhas, mas coisa pouca. Mas vai chegar um tempo que vai ser acelerado mesmo a perseguição contra o povo de Deus, contra os pregadores. A gente sabe que há muitos países, né, que tem uma outra fé, né? E quando se fala que é cristão, eles ainda, né, matam. Recentemente, a gente estivemos lá em Israel em 2018, onde nós estivemos lá num monte chamado Monte Hermon, né? O Monte Hermon é um lugar onde que fica na divisão entre Israel e Síria. É tão interessante a gente saber essa história, porque a perseguição lá do Estado Islâmico era para destruir muita gente, né? Que formou lá de uma ala de uma religião, né? Mas o israelita, ele ia lá no meio do campo de batalha, tirava o ferido, mesmo inimigo, e trazia ali para poder tratar dele, para ele não morrer. Que né? virtude, né? Nós vimos esse acampamento de hospital, né? Que eles estavam ali tratando, cuidando daqueles feridos que estavam ali. Então, esse é o amor verdadeiro, né? O que o apóstolo, o que Jesus falou para João, é para que a gente conhecesse a obra do Senhor e praticasse ela de uma forma verdadeira, não como das sinagogas de Satanás, né? Da sinagoga nós temos que ser fiel até o fim. O fim. Né? No momento de luta, nós temos que ser fiel até o fim. Nós temos que perceber que isso é o inimigo mesmo. O inimigo, ele luta contra nós. Ele não vai deixar nós pregar o evangelho, ganhar almas para Jesus. Não vai deixar. O que não se pode é se corromper. Né? Se corromper. O que acontece nos dias de hoje? Há muitas pessoas que se corrompem, sim, negam a sua fé por causa de trabalho, por causa de política, né? Estamos vivendo hoje, nos dias de hoje, em breve, viveremos uma política local, aonde até mesmo pessoas da mesma família se autodestroem, só por causa de um foco, que é o poder, né? Então, o poder não nos leva a nada. Não. O poder não nos leva a nada. O dinheiro não nos leva a nada, porque quando ele está dizendo aquilo, ele disse, você é rico. Uhum. Eu vejo a sua riqueza. Mas olha, veja bem, o versículo 9 diz assim, eu sei das tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E há blasfêmias dos que te dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que hão de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão. Por que a gente sabe disso? É a retaliação. O diabo, né? A palavra diabo não é um bicho de chifre. Não. Né? Não é nada disso. É um poder, né? É um espírito, né? Que vem com a finalidade. A palavra diabo vem do grego dividir, não é isso? Sim. Divisão. Já pensou um reino dividido? Já pensou, pastora? Uma casa dividida? Destrói. Ela não subsistirá. Né? Uma igreja dividida não subsistirá. Então, qual era a missão da sinagoga de Satanás? Colocar a divisão entre o povo judeu. Exatamente. Né? Porque um era convertido, então eles lançavam, se autodegradavam. Né? E de fato isso aconteceu, porque a perseguição foi tão grande que eles, nem por exemplo Policarpo, não negou a sua fé. Não. Ele permaneceu firme até o fim. Né? Ele morreu, mas não negou a fé em Jesus Cristo. Tem bastante heróis da fé, né? Paulo que lutou pelo evangelho, a igreja está aqui no dia de hoje por causa de Paulo que plantou as primeiras igrejas, né? O discipulado. Paulo foi para Chipre, foi para Malta, foi para a Ásia, foi para... E mesmo em cadeias, ele mesmo falou que o evangelho não estava preso. Ele estava preso ali dentro da prisão, mas ele falava,
eu estou preso, mas o evangelho não está preso. Exatamente. Então ele mandava carta para os discípulos dele, para os... Ele escrevia as cartas, né? E elas chegavam para que o evangelho continuasse. Mas ó, a igreja de Esmirna, pastora, ela começou no ano 100 depois de Cristo. Né? E ela terminou, eu me lembrei agora que eu estava querendo lembrar, no ano 313. Por que ela terminou no ano 313? Porque já começa a próxima, que é a de Pérgamo. Mas terminou porque uma pessoa que queria ter o poder sobre todas elas, que era lá de Constantinopla, né? Que todos sabem que foi Constantino, como foi o que trouxe que é isso mesmo, Constantino, né? Ele estava querendo vencer uma batalha, e o que ele fez? Ele corrompeu os cristãos, né? Então ele disse assim: se eu ganhar os cristãos, eu vou vencer a batalha contra o meu inimigo. Então o que aconteceu? A igreja que estava pronta, preparada para Esmirna, ela ficou corrompida, né? Por causa de Constantino. Então no ano 313, né, a aceitação do paganismo dentro da igreja começou através de Constantino. Adoração a ídolos, né? A formação do cristianismo mais light, né? Pode fazer isso, pode fazer aquilo. E nós sabemos que aquele que é de Cristo, aquele que... isso sai do primeiro amor, né? É o primeiro amor, né? Perde o primeiro amor, perde a essência, perde a visão. E fala aqui no 11 que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. O dano da segunda morte. O que é o dano da segunda morte? Porque o da primeira morte é o que a pessoa vai morrer. Né? Eu vou morrer minha primeira morte, não é isso? Sim. Se nós não formos para o arrebatamento, né? Nós vamos ter a primeira morte, né? Que é a morte da matéria. Certo? Mas nós não vamos ter a morte a segunda morte, que é a ressurreição da vida eterna, né? Então aqueles que permanecerem firmes até o fim não terão o dano da segunda morte. Amém. Esta é a palavra da segunda igreja, que é a igreja de Esmirna. Nós queremos deixar aqui a nossa consideração final, né? Eu quero dizer a você que está nos ouvindo, vale a pena servir a Jesus Cristo. Vale a pena ser servo do Deus Altíssimo. Porque não há nada nesse mundo que pode roubar de você. Nem a vida, nem a morte, nem a riqueza, nem a pobreza. Porque aquele que é do Senhor, aquele que tem Jesus Cristo no seu coração, que é o único e suficiente Salvador da nossa vida, ele vai ser o seu advogado para sempre. Ele vai ser o seu médico para sempre. Ele vai ser o seu Senhor para sempre. Não negue a fé genuína. Não negue a plenitude de Deus na sua vida. Seja raiz. Seja como Policarpo. Não negue a sua fé de cristão. Amém? Esta é essa palavra da segunda igreja. A próxima será a terceira, que não será hoje, mas em breve estaremos falando aqui sobre a igreja de Pérgamo. Tenham todos uma boa noite. Amém, pastor? Amém.